Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Atlas Podcast. Meu nome é André Marra, eu sou um dos hosts desse projeto esse que eu tenho o grande prazer de dividir com meu amigo Ricardo Alexandre. E hoje, pessoal, por gentileza, fique até o final, porque eu tenho o prazer de trazer aqui uma das pessoas que durante a minha graduação eu admirava, foi um dos melhores professores que eu tive na minha vida já, então para mim é um prazer ter dois gigantes na mesa aqui, que é o meu antigo professor e um grande amigo. E Ricardo, por gentileza, faça as honras do nosso convidado. Olá, hoje nós temos o prazer de receber um professor de Direito Penal da Universidade Federal do Paraná e promotor de justiça, professor Paulo Busato. Seja bem-vindo ao Atlas Podcast. Muito obrigado pela acolhida aí, pela acolhida das pessoas que estão assistindo. Para mim é um prazer encontrar vocês, Ricardo, André. O Atlas Podcast tem sido uma coisa que eu tenho assistido a partir do incentivo do André e realmente tem trazido coisas muito interessantes. É um ambiente muito descontraído, muito bom de participar. Que maravilha, é um prazer e uma alegria recebê-lo e tenho certeza que teremos aqui uma conversa muito inspiradora que certamente tocará os nossos ouvintes. Professor, é uma pergunta talvez incomum, mas eu fico realmente curioso. Por que o direito penal? Eu costumo dizer na sala, o André cansou de ouvir isso, né? Que nem só de direito penal vive homem. As aulas sempre começaram, o André vai lembrar, as aulas sempre começaram com a indicação de um disco e de um livro fora do direito. Que sensacional. Porque, de fato, tudo é assim, né? Você chega um momento que você leu aquilo que é o cerne daquilo que você pratica, né? Seja lá um médico, engenheiro, você leu o básico que te faz navegar regularmente pela tua profissão. Depois, o que pode melhorar você dentro da tua própria profissão é o conhecimento externo a ela, né? Então, assim, eu acho que eu fui moldando esse direito penal que eu trabalho na sala e que eu trabalho no foro a partir de outras coisas, e não a partir do direito penal. Mas se perguntar por quê, talvez isso eu deva buscar lá nas origens da minha vida, né? O meu pai foi promotor, na época que existia promotor nomeado no estado do Paraná, lá nos anos 60, no final dos anos 60, até a década de 70. Em 72 acontece a entrada foi durante, eu acho, o governo do Leon Pérez, que houve a regularização da carreira do Ministério Público, não é? Os promotores foram exonerados e daí abriu-se concurso, e meu pai estava nesse processo de concurso e faleceu durante esse processo. Então ficou lá, talvez um sonho inacabado de trabalhar no Ministério Público, né? E talvez eu tenha prosseguido um pouco por essa senda. E a minha mãe, que então criou duas crianças, eu tinha 7 anos, meu irmão tinha 2, ela acabou optando pela advocacia no interior. E no interior o advogado é um generalista, ele faz de tudo. Sim. Né? Mas as coisas que mais projetaram ela e que talvez eu me identifiquei vendo ela atuar, tenham sido as atuações que ela fez de plenário de júri e penal. Então, eu acredito que o bichinho que me mordeu foi lá. Mas no final das contas, cada um conforma o seu caminho, né? Você pode ter sabe, você olha para alguém fazendo alguma coisa que você acha que cabe para você, você vai fazer. Mas daí você vai fazer do teu jeito, sabe? Sim. Então, talvez seja isso, né? Eu acho que o bichinho que me mordeu foi lá, né? Na carreira do meu pai e da minha mãe, um pouco e tal. Mas, no fim das contas, eu acabei fazendo uma coisa bastante diferente deles, né? E entre outras coisas, ir para a sala de aula, que era... Eu ia te perguntar, professor, então você sempre quis o direito ali na época de universidade? E como que foi esse desenrolar, a graduação, depois escolher para o mestrado? É curioso, né? Eu fui um garoto que talvez, pelas circunstâncias que eu vivi, até das ausências, né? Do meu pai muito precoce, da minha mãe por ter que trabalhar muito, então não tá muito em casa. Eu fui um pouco formando meus sonhos lá na frente, e eu acho que com uns 12 ou 13 eu já queria ser promotor, e quando eu tinha acho que uns 18 eu já saquei que eu deveria ir para uma sala de aula também. Olha, foi muito precoce isso, muito precoce. Eu até achava isso, né? Eu sabia que eu ia fazer o curso de Direito criança, né? E adolescente eu sabia que o curso de Direito só e as profissões dele advindas não iam ser suficientes. Eu ia precisar ir para uma sala de aula. Sempre gostei muito de escrever.
O meu pai, né, aquela transição do ele sair e abrir o concurso e ele começar a prestar o concurso, esse ínterim foi complexo, porque ele tinha comprado um carro novo e aí tinha um financiamento e ele morreu e deixou dívida. Então foi um período meio turbulento, assim. E então, no final das contas, ele não deixou nada pra gente, além das lições pessoais, né? Mas ele deixou uma coleção de clássicos, sabe? De livros, que era uma coleção da Abril, que existia naquela época, que se comprava mensalmente e tal. E tava lá a coleção de clássicos no escritório da minha mãe, e eu, lá pelas tantas, sei lá, quando você começa a se incentivar por leitura, com 11, 12 anos, eu comecei a ler aquilo, sabe? Então você lê clássicos com 11, 12, te muda. Até os 15 eu tinha lido toda aquela coleção. E isso me fez, por ser leitor voraz e curioso, né? Acabei meio tendo já as ferramentas que depois foram exigidas para compor uma carreira. Então, vamos lá, eu tinha o sonho e tinha a ferramenta. Não precisava, então nunca foi trabalhoso. Não foi difícil escolher a faculdade? Não houve assim, esse direito, drama, economia, engenharia? Não. E antes, pelo contrário, né? Na minha família, a minha avó era uma pessoa que insistia muito por conta do êxito de um tio meu que é médico, doutor em medicina, lá em Ponta Grossa. Ela insistia muito para que eu fizesse medicina. Não, você tem que fazer medicina, você tem que fazer. E eu não queria, entendeu? Mas eu não dizia nada. Eu acho que a estratégia era um pouco essa. Você não contraria, né? Mas também, de humor também. E faz o que você quer. É isso mesmo. E eu sempre quis, né? Eu sempre quis. Esse drama, eu entendo que acontece hoje mais do que acontecia antes, sabe, Ricardo? Assim, você olha para os meninos hoje, as meninas, e chegam no momento da escolha da carreira, a oferta é tão imensa. Tem muita opção, né? Que assim, a chance de acertar no primeiro tiro é difícil. Né? E a tendência é que faça um curso, depois volte, faça outro, né? E vá acertar mais maduro, sabe? Na minha época eram menos opções, e essas menos opções também eram talvez até pouco divulgadas, né? Você acabava se espelhando um pouco nos exemplos da tua família, ou dos amigos, das pessoas próximas, né? Isso é algo que eu vejo, principalmente entrevistando o pessoal de outras gerações, em que a pessoa olhava e falava assim, por exemplo, às vezes eu não tinha esse sonho do direito, não tinha o sonho da medicina ou da engenharia, mas é o que tem. Então eu vou fazer dar certo o que tem. E daí o cara vira um grande expoente, mas não necessariamente porque o sonho dele, a paixão, era o direito, era a engenharia. Ele falou, cara, eu preciso ganhar dinheiro, preciso alimentar minha família e eu sou foda, e isso vai dar certo. Você sabe que eu não, isso é um outro lado, né? Eu não sei se eu qualificaria como sonho. Era muito concreto pra mim. Isso aqui. Era aquilo ali. Era óbvio que eu leria e escreveria muito. Quando eu era criança, era óbvio. Então, parecia um caminho tão natural que não chegava assim, a minha realização será quando eu fizer. Não, é isso aqui que eu vou fazer. E uma vez, sabe, isso é curioso também. Na época do concurso do Ministério Público, eu me lembro muito do professor Luiz Carlos, Luiz Carlos de Oliveira. Uma pessoa ímpar, né? Uma pessoa maravilhosa. Eu fui fazer o curso preparatório do professor Luiz Carlos. E aí eu entrei na sala, todo mundo e tal. Ainda nem tinha a sede do curso, era lá no Hospital das Clínicas que davam aula, aquele auditório do Hospital das Clínicas, todo mundo lá, umas 150 pessoas. Entra o professor Luiz Carlos na primeira aula e diz assim, tem algum promotor aí no público? E daí um cara levanta a mão, que era o Celso Mainardi, que hoje é desembargador. Sei. O Celso tinha passado do concurso anterior e foi lá fazer uma reciclagem, né? No curso preparatório, voltar às matérias e tal, se atualizar. Muito inteligente, né? Muito dedicado, tudo. Daí ele falou, não, fora o Celso, tem algum promotor mais? Todo mundo quieto, né? Ele falou assim, bom, o negócio é o seguinte, eu vou embora, tá? E vocês ficam aí pensando, porque se vocês não são promotores e só falta a formalidade de passar no concurso para vocês se investirem naquilo que vocês já são, tá tudo errado. Pode ir embora. Não vai adiantar o curso. E quando ele falou isso me remeteu a esse passado, sabe? Lá atrás. Eu disse, cara, eu já era esse negócio.
Porque primeiro você é, e depois você vence a burocracia que a vida te impõe para ser alguma coisa. Eu concordo. Você já é aquilo. E se você não é, não adianta você ir para Sim. vencer a burocracia para ver se eu vou ser. Não. Não, olha para você. O autoconhecimento é o mais importante. Que eu acho né? que é o problema que a gente vê hoje, em que a pessoa vê um cargo, vê alguma coisa pelo salário, aí o cara vai lá e senta na cadeira. Só que você não é, né? Não Exato, é. não... Exato. E isso tem muito, infelizmente, né? Em todas as áreas. E daí, eventualmente, até dá êxito econômico. Mas não dá êxito pessoal, né? Sim. É uma vida frustrante. E como que foi essa transição, professor? Por exemplo, você se formou e falou, pô, então eu vou ser promotor. O senhor chegou a advogar? Quantos anos você ficou? Porque eu lembro que você contou a história uma vez que, próximo ao concurso, tinha post-it, papéis colados no banheiro, no guarda-roupa, e era uma história bem interessante. É uma estratégia. Não, aconteceu assim, eu morava no interior, eu morava em Bela Vista do Paraíso, que é perto de Londrina, que é onde eu me criei, minha mãe e tal. Fiz faculdade em Londrina, tive um tempo em Londrina, um tempo em Bela Vista, nesse ciclo de idas e vindas. Trabalhei no Banco do Estado do Paraná, em Bela Vista e tal. E quando eu me formei, eu era funcionário do Banco do Estado do Paraná. Aí as pessoas do banco diziam, não, você tem que ir para o jurídico do banco. Eu digo, olha, eu não tenho que nada. Para começo de conversa. Né? Não tenho que coisa alguma. E segundo, eu quero ser promotor, e se eu quero ser promotor... Veja, nós estamos falando de uma época que não tinha internet, que não tinha... né? Se eu quero ser promotor e os cursos preparatórios para ser promotor estão em Curitiba, o que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vou ser promotor? Isso já me balançava. Por outro lado, a minha mãe já... Um escritório de certa porte, numa cidade do interior, né? E ela dizia, olha, eu preciso da tua ajuda aqui para trabalhar. E eu não queria, mas eu digo, bom, eu vou fazer um concurso, saí da faculdade, não tinha esse negócio de 3 anos de espera, né? Falei, eu vou fazer um concurso e daí vamos ver o que vai acontecer, né? Enquanto isso, eu vou ficar no escritório da minha mãe. E saí do banco. Saí para o nada. Né? Tem horas que você tem que, sabe, passo atrás para dar 2 para frente. Um ato de coragem, né? Porque largou o emprego. Né? A minha mãe precisava e eu disse, olha, eu vou te ajudar. Era um período também dessas transições de plano Bresser, plano não sei o quê, que a região é agrícola. Os agricultores tinham vários financiamentos de pessoa jurídica e daí precisavam fazer acordos com o banco e tal. Então, e a minha mãe advogava para o Banco Real e os agricultores precisavam de gente, iam procurá-la, ela não podia atender porque já estava trabalhando, havia um conflito. Então eu digo, cara, eu vou ter que assumir essa bronca, né? E fui advogar ali, né? Mas paralelamente fui fazer o concurso. E foi assim, uma tragédia. Sabe? O primeiro concurso que eu fiz saindo da faculdade, eu passei na primeira etapa, né? E na segunda etapa existiam blocos de provas, né? Blocos de provas de civil e processo civil, penal e processo penal e tal, que é a etapa escrita. E você precisava fazer uma média 5 no geral para passar para oral e uma média 4 pelo menos de cada bloco, né? Eu não conseguia atingir o mínimo em civil e processo civil. Eu fiz menos de 4 em civil e processo civil, embora eu tivesse média para ir para a etapa seguinte. Então, isso significava uma coisa muito clara para mim. Você nem sabe o quanto não sabe de civil e processo civil. É tão longe. Né? Você não sabe o quanto não sabe. É pior do que não saber, né? Você não tem a dimensão do que precisa alcançar para ser o mínimo. Né? Eu digo, cara, eu vou ter que estudar em Curitiba, né? Eu vou ter que estudar em Curitiba. E aí a saída para isso foi uma saída que acabou sempre me arrumando muitos trabalhos, né? Até um trabalho que eu tive numa cooperativa e tal, que era o futebol. Eu vim no final de ano aqui, numa formatura, jogar um futebol ali no Círculo Militar, e aí teve um advogado aqui de Curitiba, que estava jogando também, que disse assim, a gente conversou, um advogado, um apresentou para o outro aquele negócio, ele disse, poxa vida, você tá querendo vir para Curitiba? Vem aí no meu escritório, mas aquele convite meio, né? Sabe, aquele convite por educação e tal. E eu sabia disso, mas eu vim assim mesmo. A coragem. Eu vim assim mesmo. Passado um tempo, sei lá, uns 15 dias, eu apareci lá no escritório do cara
E ele não foi de manhã ainda, fiquei a manhã inteira esperando. Aí E é um convite vindo de um curitibano, né? Que já é assim, apareça lá em casa. Apareça lá em casa. Mas é exatamente isso. Porque olha, vem aí, eu te dou uma força aí pra você trabalhar lá no meu escritório. Mas não disse onde era o escritório, eu descobri, entendeu? E fui. E aí, poxa, chegou a tarde, aquele constrangimento que eu sabia que ia gerar, né? Mas ele me aceitou lá, sabe? Ele me acolheu lá. Que maravilha. E aí, quando me acolheu e eu fui, daí, conversando com os outros colegas de outras áreas, ele era de penal e administrativo, então eu me sentia confortável, que era coisa que eu gostava de estudar. Mas eu trabalhei também com um trabalhista nesse escritório, com um dia de família. Que vem... O cara que tá no começo de carreira não escolhe, não né? escolhe, bem isso. Você chegou no baile, é o último da cadeia alimentar, você não escolhe a parceira de dança, aquela que tiver disponível. Né? E foi isso. Daí, aí eu fui fazer o concurso mais tarde, né? Eu já estava aqui trabalhando no escritório, fiquei de 87, 88, até 90, passei em junho de 90 no concurso. Tudo que eu ganhava no escritório eu gastava em curso preparatório. Eu fiz primeiro especialização em civil e processo civil do que penal, por exemplo. Para dar eu não sabia nada, né? Aí foi com o professor Vitor Azi Bonfim Marins. Sei, sim. Ele tinha um curso, o professor Clemerson também, era um curso de constitucional e processo civil. E eu fiz o curso com os dois e focado no processo civil para ver se eu vencia, né? Decotava a minha ignorância. Talvez essa seja a expressão correta. E foi isso, né? Daí, na época do concurso para valer, eu fazia o curso do Luiz Carlos, eu estudava que nem um maluco. E isso que o André falou é verdade. Eu dizia na sala para eles, eu abria, pra você ter uma ideia, eu abria a porta do meu guarda-roupa e no lado interno da porta, eu tinha umas cartolinas coladas com uma chave da teoria do delito, o fluxograma da falência, sabe? Tinha livro no banheiro, livro em cima da mesa. E o meu raciocínio era muito simples e serve até hoje. Até hoje, quando alguém me pergunta de concurso, eu digo a mesma coisa. No limiar da disputa de um concurso, as pessoas elas se propuseram a fazer, né? Então, daquele bloco ali, salvo raríssimas exceções, ninguém é o grande gênio e ninguém é um ignorante completo. Tá todo mundo mais ou menos alinhado entre os concorrentes. O que é que faz a diferença? Entre pessoas intelectualmente mais ou menos alinhadas. O quanto estuda. E daí o meu raciocínio era muito simples. Em algum momento, alguém para de estudar. Porque foi assistir televisão, porque foi na missa, porque foi no cinema, porque foi buscar as crianças na escola, foi abastecer o carro. Eu não vou parar momento nenhum. Então eu vou ganhar 5 minutos em relação a você quando você foi trocar de roupa sem ler. Eu vou ganhar 10 minutos em relação a você quando você foi no banheiro e não tinha livro lá. Sabe? Eu fui computando essas práticas. Eu usava o tempo todo, os 6 meses que duraram o concurso, foram 6 meses de estudo permanente. Em todo momento que eu estava em vigília, eu estava fazendo alguma prática de estudar. Daí você diz, poxa, e como é que você trabalhava? Eu ia para o escritório, né? Atendia os clientes e trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Bom, se eu ia fazer uma petição, sei lá, de direito administrativo, eu derrubava todos os livros de direito administrativo e aproveitava para juntar o edital com aquilo que eu estava fazendo. Eu não perdi nenhum tempo, né? E eu acho que isso no final fez a diferença, porque assim, provas de títulos, né? Então no final eu acabei ficando segundo, porque a primeira colocada passou no concurso da magistratura concomitantemente ao nosso, né? Mas em média de nota, a minha foi a maior nota do concurso. Olha que espetáculo. Mas é por uma razão, veja, não há que se vangloriar isso. É a somatória dos elementos. Alguém perdeu 5 minutos para mim em algum ponto. As médias são muito próximas. Se você olha ali, sei lá, os 10, 15 primeiros, todo mundo tá mais ou menos. Onde é que aquela fração caiu? O cara que foi pro carnaval, o cara que... Ou que todo dia perdia 15 minutos, mas que no somatório isso perfaz horas e horas e horas de estudo a menos. Então essa que foi a diferença. Para entrar na federal foi a mesma coisa. Quando eu abri o edital, minha família foi toda para a praia e eu fiquei sozinho em casa estudando o tempo todo. Eu preparei todos os temas do edital com todas as referências e obras que todos os professores que compunham a banca algum dia escreveram. Então eu sabia de cada tema o que cada professor
tinha dito alguma vez entre os que compuseram a banca. Quando foi prestado esse concurso? 2009. 2009. O senhor já tinha feito mestrado e doutorado? É obrigatório, né? Para disputar a vaga. Disputar a vaga. Então, mas daí, veja, é a mesma coisa. Por isso que eu digo que há uma equalização. Éramos 14 concorrentes. Todos tinham doutorado. Né? Ninguém se inscreveu sem ter. E aí, entre todos os doutores, todo mundo estudou mais ou menos né, verticalmente. O que é que vai fazer diferença? Só tem um jeito de fazer diferença. O tempo. E como que foi a sua experiência, por exemplo, você passou no concurso e primeiro, acredito que você tenha sido lotado no interior, né? Qual é o dia a dia do começo e quais são as boas histórias do promotor ali no início de carreira? Tem muitas, né? Tem muitas. Primeiro eu tenho mais sorte que juízo, porque eu acabei ficando bem classificado, isso rendeu a possibilidade de ficar perto, né? Eu morava aqui em Curitiba e aí tinha a vaga em Campo Largo. Né? Eram sessões judiciárias, né? A capital, as cidades de final não eram incluídas, as sessões judiciárias de intermediária, né? E o Campo Largo na época não era pertencente à região metropolitana, era uma intermediária. E existia uma vaga de substituto lá. E eu digo, eu morando no Bigorrilho, poxa, né? Escolhi Campo Largo. Se eu tive o privilégio de escolher, a primeira colocada escolheu São José dos Pinhais, eu escolhi Campo Largo. Curitiba. Então estava tranquilo. Só que eu achei que estava tranquilo. Porque Campo Largo é uma cidade maravilhosa, a comarca é super tranquila, tudo ótimo. Inclusive a estrutura era ótima, porque tinha lá um gabinete montado do cara que eu estava substituindo, cheio de livros, sabe, os melhores livros, cópias de pareceres lá para eu me basear, maravilhoso. O problema é que era o professor Roncalho, o cara, sabe? É como se você saiu da escolinha do Atlético e aí os caras te levaram pro Barcelona e disseram, olha, o Messi se aposentou, toma 10 e se vira. Era essa a minha sensação, de cara, eu vou ter que substituir ele? Vocês estão de brincadeira. E fui, né? E foi muito curioso isso, porque também no primeiro dia eu cheguei lá, André, passei com 25 anos no concurso, né? Então é uma coisa que não devia ser proibido. Super jovem, não sabe de nada. Entrei, né? Então fui lá, botei uma camisa social, uma calça normal, fui lá trabalhar. Tô lá dentro da salinha, abrem a porta, entra um senhor de idade, assim, sabe? E olhou pra dentro, me viu lá e disse assim... Eu queria falar com o promotor. Já é constrangedora a pergunta. Daí eu digo, eu vou lançar a dúvida para ele, né? Disse assim, pois não. Né? Ele disse, mas o promotor não tá aí? Eu disse para ele, eu sou o promotor. O senhor. Obrigado. Fechou a porta. Então... Cara, aí eu aprendi que eu deveria usar um terno, não por outra razão, senão para lançar a dúvida. O cara abre a porta e fala, esse cara não é promotor, alguma coisa, ele deve ser aí, né? Porque eu não conseguia ajudar os outros. Eles entravam, viam a figura do Roncalho, que é uma pessoa, né, excepcional, mas claro que mais velho do que eu. E aí olhar para o Roncalho inspira confiança, não importa que idade ele tenha, né? Mas eu era um guri, né? E aí eu falei, cara, eu vou ter que tomar essa providência. Né? E essa foi a providência que eu tomei nessa circunstância. E o gostoso era o seguinte, o Roncalho morava lá em Campo Largo, sabe? Aí todo fim de tarde que ele estava trabalhando aqui em Curitiba, ele voltava. Poxa, e ele passava no gabinete, eu devo muito a ele, sabe? Para dar uma extraordinário, para conversar sobre esse início. Todo mundo passou no concurso, eu tive aula com ele mais uns 3, 4 meses, porque ele passava no gabinete, no final da tarde, que era perto da casa dele, encostava o carro, descia e ia tomar um café comigo, e perguntava, e aí, como é que foram os processos? Tem alguma dúvida? Puxa vida, cara. Ou seja, isso. Isso que profissão. Isso chama-se bondade, Ricardo. Isso chama-se bondade. Sabe? Ele era um exemplo de promotor, um exemplo de jurista, mas mais do que tudo de ser humano. Uma generosidade incrível. Meu Deus. Até porque você você tem o conhecimento, mas você não sabe o dia a dia como as coisas funcionam. Você precisa da manha. Exato. Não, você não tem noção. Eu fazia o seguinte, pegava os processos. Então tinha uma pilha de processos aqui. Eu abria. Veja, eu era o primeiro colocado, certo? Então, tecnicamente, eu não devia nada para nenhum dos outros que foram aprovados. Então, eu fico imaginando
Se eu estudei mais e era isso, calcule os outros, né? Aham. Então, todo mundo devia estar passando pela mesma aragem que eu, salvo algum que tivesse feito algum estágio em promotoria, porque também, Entendesse né? um pouco mais. Entendesse um pouco mais. Eu cheguei, pegava o processo, olhava e dizia, bom, esse eu vou fazer ou não vou fazer. Os que eu ia fazer, eu fazia. Os que eu não ia fazer, eu colocava do lado, numa pilha do lado, pra perguntar depois. Cara, a primeira semana eu só tirava de uma pilha e depois Não dá. Aí chegava o Roncalho no final da tarde, chegava, sentava ali, tomava um café, eu dizia, Roncalho, esse aqui. Como é que é isso aqui? Tal coisa, isso aqui é tal coisa. Cara, e acabou... Isso me formou, né? Aham. Professor, e o nosso público, ele talvez não saiba disso, mas como já foi dito, nessa época não tinha internet. Não. Você não pesquisava em repertório de jurisprudência online de tribunal. Como é que era isso? Conte para nós. Não, era... Primeiro assim, o argumento quase sempre era doutrinário e não jurisprudencial. Aham. Existia, obviamente, o Diário da Justiça, que vinha pra gente, pra você buscar as publicações de precedentes e tal, mas era principalmente em torno de lições doutrinárias. Então, a biblioteca do Roncalho, para mim, era um maná, né? A gente sempre trabalhou muito mais no ponto de vista da doutrina, da técnica e tal, do que propriamente do... Você sabe que isso aí é uma coisa que até hoje merece reflexão. Por que buscar o precedente? O argumento de autoridade pode ser como eu já julguei assim, continuo julgando assim? Não lhe parece retórico isso? Quer dizer, como esta Câmara já decidiu, ou como esta turma já decidiu, continuamos decidindo? Não lhe parece que se alguém se insurge contra uma opinião que está posta, há de ser por outra razão, e essa outra razão há de ser refutada tecnicamente, e não com base no porque eu disse e continuo dizendo? Sim. Então me parece que, bem sinceramente, que deveria, ou assim, num plano ideal, continuar sendo a reflexão técnica algo mais respeitado do que o precedente, penso eu. É que me parece que a doutrina ela continue e realmente continua exercendo o seu papel. Né? Pensando o problema. Pensando o problema, trazendo luzes para uma questão que, no mais das vezes, não foi debatida no tribunal. Ou não segundo aquele argumento. Então, quer dizer, lançando luzes sobre alguma coisa ainda obscura. E, claro, de certa maneira, a nossa experiência é semelhante, porque eu sou um advogado do cível. E quando eu preciso me fundamentar, quando eu preciso me basear num problema novo, o meu primeiro recurso é sempre a doutrina. Sempre a doutrina. E veja só, e mesmo quando é um problema velho, é um problema velho resolvido de uma certa forma, que no teu caso específico não serve, tem uma nuance que desloca do, sabe? É tudo aquilo que é o precedente, mas... existe uma distinção. E isso faz com que você se obrigue a retomar aqueles argumentos e dizer, olha, ok, esses argumentos assim, mas existe uma outra coisa aqui. Existe um outro ponto divergente, no meu caso, que abre passo a uma argumentação nova. E aí isso muitas vezes termina barrado. Ah, não, súmula 83, já foi. Cara, como assim? Peraí. Não é porque a corte não precisa apreciar todos os argumentos desde que tenha um. Só que esse um é aquele que já foi 1 milhão de vezes e eu tô te trazendo outro. Exato. Mas você não vai olhar para ele. Então me parece que nessa época... Não vou porque já decidi isso. Então me parece que nessa época era mais... Assim, o meu uso cotidiano, ele era mais do livro do que do Diário da Justiça, por dizer de algum modo. Né? Até porque era ruim consultar, né? Porque quando se fala Diário da Justiça, as pessoas não têm dimensão. Era um jornalão, físico, enorme. Eu, pessoalmente, nunca nem vi. E aquilo, pra mim, no começo de carreira, era terrível. Não só porque tinha que achar decisões lá no meio daquele labirinto, daquele palheiro, achar uma agulha que pudesse te servir. Mas porque misturado naquilo tinha uma quantidade enorme de despachos, informações que absolutamente irrelevantes. Despachos ordinatórios da comarca de XYZ do interior. E você caçando aquilo que poderia vir a te ajudar. E isso ainda é bom aqui, né?
Porque eu trabalhei na Inicial, daí eu fui promovido paradoxalmente por merecimento para Pinhão. E porque na época era uma... Não sei como é que é hoje, né? Mas na época era uma cidade ainda muito em formação, né? Com muita carência. Uma cidade muito carente, de fato, né? E distante, a ponto de que o Diário da Justiça chegava com 3 dias de atraso. Sim. E o prazo era contado descontando esses dias de atraso. Exatamente. Quando eu comecei a advogar era assim também. Então você imagina, lá no interior, cara. Havia portaria do tribunal, porque como ele chegava atrasado, o teu prazo tinha 3 dias de carência, porque você pra podia... você poder consultar. Exato. Não ter consultado o Você diário. imagine, porque daí eu queria ser promovido ou removido, né? E eu tinha que esperar chegar o Diário da Justiça para ver a vaga aberta para poder pedir. Rapaz, professor, era uma agonia. Isso para quem usa o ProJude é coisa inacreditável. Antediluviana, né? Pra dizer o mínimo. E nessa época, claro, imagino que fosse ainda a máquina de escrever papel carbono. Né? Na verdade, assim, eu tinha ou já... 186, talvez. Eu tinha uma máquina elétrica. Sim. Eu tinha uma Olivetti elétrica também. Então, que eu levava comigo, né? E realmente, mas o equipamento que era do Ministério Público era aquelas máquinas... Manuais, Remington, acho que era Remington. Né? E eu olhando vocês conversar, eu falo, cara, não faço nem ideia do que seja isso. E como que foi a experiência em Pinhão daí pra ser removido? Porque eu imagino que lá rapaz, também deve ser... chegando... Foi meio traumático, para dizer eu fui para lá. A verdade é que você tem que progredir na carreira. E aí tem esse negócio, né? Abriu a comarca, eu estava de substituto, fui pedindo tudo que aparecia, né? Se é para progredir, vamos progredir, né? E se vai passar pelo interior, vamos passar de uma vez. E aí abriu essa vaga, eu fui pedir, sei lá, eu devia ter uns 6 meses, talvez. Eu passei dia 13 de junho de 1990. Isso deveria ser novembro ou dezembro, né? Que saiu minha promoção para lá. E aí eu fui promotor inicial de Pinhão. E eu não conhecia. Você vai até Guarapuava, daí depois você vira em direção ao sul, em direção a Santa Catarina e vai. E aí eu começava a olhar as placas assim, né? Pinhão a 15 quilômetros. E você já começa né? Para ver se vê a cidade. E aí Pinhão a 10 quilômetros. E à medida em que os quilômetros diminuíam, a minha ansiedade aumentava. Porque eu não conseguia ver a cidade, né? Pinhão a 5 quilômetros, eu não conseguia ver. Eu digo, nossa, que tamanho vai ter Pinhão, né? E aí tinha uma placa assim, Pinhão. E eu não via nada, sabe? Porque era para baixo, assim, uma depressão, assim. E para mim foi em todos os sentidos, né? Da palavra. Porque daí eu cheguei, eu saía da capital, chegava numa cidade do interior, porque eu tinha morado no interior, mas era outro interior. É curioso isso, né? O Paraná do interior, do norte do Paraná, é muito diferente do interior do sul, porque o interior do norte, uma cidade fica próxima da outra 20 quilômetros, 15 quilômetros, né? Uma pertinho da outra, aquela linha toda da férrea que compôs o Norte Velho e depois toda aquela história. No sul é muito diferente, as cidades são espaçadas. Pinhão era o maior município do estado do Paraná naquela época, junto com Guarapuava e tal, porque Cantagalo pertencia a Pinhão, Pinhão era um município enorme. Cantagalo pertencia a Pinhão. E aí você ficava, era longe para chegar, e a cidade era minúscula. Dava uma impressão de isolamento. Isolamento, tinha uma rua só, asfaltada, pra você ter uma ideia, né? Todas as outras. Tinha um hotel. Que loucura. Que era o hotel onde eu fui, que na frente dele tinha um poste de amarrar cavalos ainda, daqueles, sabe? Eu encostei ali, desci e fui. E daí chego lá, a moça do hotel disse pra mim assim, eu disse, olha, eu sou promotor. O senhor é promotor? Então o senhor tem que pagar antecipado. Como assim? Existiam uns incidentes que aconteceram lá, que não vêm ao caso, que podem denegrir a imagem de alguém, eu vou deixar quieto, mas era isso, a imagem do Ministério Público não era exatamente. E aí eu tive que pagar antecipado. E aí entro no quarto, e o quarto me parecia meio estranho, aquele quarto, porque eu não me dava conta exatamente do que estava me oprimindo lá dentro. E era o fato que eu levei um tempo para constatar de que não tinha janela. Era um quarto pequeno, dentro dele tinha, vamos dizer assim, 1/8 dele que era reservado para um banheiro,
interno. Dentro do banheiro tinha uma basculante, assim, daquela, que dava para um muro. Então você imagina o que é isso, né? Daí, claro, um lugar longe e tal, eu lá sozinho num hotel, porque tinha a casa do promotor, existia isso no interior, nos lugares, né? Casa do promotor, casa do juiz. Só que isso era naquela usina de Faxinal do Céu, sabe? Que é 23 quilômetros pra frente de Pinhão ainda. Falei, cara, não vou ficar numa casa lá, vou ficar aqui, né? E aí, ao ficar ali, tinha essa circunstância do hotel. E assim, não tinha muito o que fazer na cidade, nem muito lugar pra comer e tal. Eu ia me virando. Vinha no final de semana pra cá. O hotel fornecia, vendia alimentação? Tinha um restaurantezinho? Não. Era fora o negócio. Como é que se faz? Em algum posto? Como é que era? Tinha lá um trailer que vendia hambúrguer. Só que assim, o hambúrguer era um prato, assim, um negócio gigantesco. Um hambúrguer era um almoço e janta no mesmo momento, entendeu? Era mais ou menos por aí. Eu ia me virando com essas coisas. E aí era muito estranho, porque assim, eu achei estranho que era uma cidade tão pequena, tão cheia de parabólicas. Depois de um tempo eu me dei conta que sem parabólicas não havia sinal de TV. O que significava naturalmente que no meu quarto, onde obviamente não existia TV, não adiantava eu levar uma, entendeu? Eu digo, e agora? Pô, eu arrumei um daqueles, existia nessa época uns rádios que eram rádio e cassete. Eu sei, eu me lembro disso. Um negócio grandalhão assim. E eu levei aquilo, né, comigo. Na semana seguinte, digo, bom, né, pelo menos de noite vou ter lá uma distração e tal. Coloquei o rádio e comecei a tentar sintonizar o FM. Rapaz. Não pega. Daqui a pouco pegou uma estação. Era a única estação que pegava, que é de uma colônia que é antes de... entre Guarapuava e Pinhão. Uma colônia Socorro, alguma coisa assim é o nome ali, não me lembro muito bem o nome, mas é uma colônia de alemães. E a rádio transmitia 24 horas em alemão. O que me fazia me sentir mais isolado ainda. Mas eu digo, onde é que eu vim parar, gente do céu? Vida de promotor é só glamour. Então. Cara, até o oficial de justiça em Pinhão usava um revólver, cara. Pra entregar. Era uma comarca estilo que se diz Ipitanga, era barra. Eu imagino que olha, deve o primeiro júri bastante. que eu fiz lá era do assassinato de um cara que era assim, e o que morreu era alguém que tinha cumprido pena por homicídio. Uau. E aí um familiar da vítima vingou-se dele. Puxa vida. E esse não foi o primeiro já havia sido feito em Campo Largo. Não, os primeiros, né, fiz júri em Campo Largo, mas fiz antes ainda como advogado. Quando eu me formei, o juiz da minha comarca me nomeou para uma porção de júris. Eu, sei lá, com 3 semanas de formado, eu peguei uma sessão de 5, 6 júris seguidos, assim. Nossa. Carga pesada. Enfim, é da vida, né? Você não quer brincar, faz outra coisa, né? Mas esse júri tinha uma peculiaridade, que era o seguinte, o sujeito que morreu estava numa mesa jogando truco com outros 3, que eram as testemunhas. Então, o réu chegou por trás dele e encostou a arma e deu um tiro a queima-roupa na nuca do sujeito, de maneira que os 3 eram as testemunhas. E aí, eu no plenário, para uma das testemunhas, digo, o senhor nos conta o que o senhor viu? Eu não vi nada. Como não viu nada, meu amigo? Você tá jogando truco com ele? Estava, sim, senhor. Mas o senhor não viu? Não. Quantos tiros o senhor escutou? Não escutei nada. Era evidente que havia um certo pacto de que aquele sujeito deveria morrer. E que ninguém deveria ser condenado por isso. O réu, de fato, foi absolvido nesse júri. Que loucura. Então, assim, as nuances do que era o sudoeste do Paraná desta época, em termos de como uma sociedade reage às situações criminais, é muito diferente de hoje, né? Imagino. Eu não voltei mais à comarca de Pinhão para saber, mas eu imagino que não deve ser a Pinhão que eu vivi sem dúvida nos anos 90, não é? Mas o curioso é isso, que parece que não havia uma reprovabilidade, pelo contrário, havia um consenso, né, como foi dito, de que aquele sujeito podia ser eliminado. Os jurados foram unânimes, as testemunhas ausentes completamente, não consegui fazer prova no plenário. Plenário. A gente fazia um júri
Câmara Municipal e outro no salão da igreja, alternadamente. Né? O fórum era em cima de uma loja de tecidos, uma coisa assim sensacional. E como era a relação com os juízes? Como Então, é esse tinha um início de juiz, carreira? Porque eu sei que varia, eu sei que... Mas eu vou contar por que eu pergunto isso. Porque certa feita, advogando em uma ação de improbidade, numa comarca média aqui do Paraná, quando eu chego com o meu ônibus 7 da manhã na cidade, eu passo pela pista de caminhada, que era até um dos objetos de uma ação de improbidade, que teria sido superfaturado. O tribunal disse que não, então não foi. E eu vejo lá o juiz fazendo caminhada com o promotor ao lado. Eu disse, olha que maravilha! Minha audiência, 1h30, às 7, né? Podemos fazer aqui já. Eu até fiz assim, bati na porta, porque na janela, eu disse, pô, vai que eles... Não, óbvio, não iriam me escutar, mas como querendo dizer assim, ó, eu vi vocês dois aí. Só que, óbvio, é natural. E eu imagino assim, que a sua resposta seria, tá bom, Ricardo, se eu não conversar com o juiz, com o padre, com o prefeito, com... Não tem vida, não tem vida social. Com quem que eu vou falar? Né? Em Pinhão até não deu para estabelecer muito isso, sabe? Porque, assim, havia alguma dificuldade com o juiz da época lá, né? Assim, uma pessoa um tanto problemática e que tinha... em que, inclusive, acabou saindo da comarca antes de que eu saísse, sabe? Eu fiquei só 3 meses lá em Pinhão, né? Logo fui removido para Santa Mariana. E esse período foi um período muito difícil. O trato com esse magistrado foi bem truncado, vamos dizer assim. Eu cheguei a fazer um relatório sobre as atividades que eu vi, mandando para a corregedoria do Ministério Público pedindo providência. Então vou deixar assim, porque isso não é bom de falar. Mas eu posso te falar uma coisa muito boa, que é logo em seguida, né? Eu saí de uma dificuldade muito grande para o paraíso sem escalas. Porque quando eu fui para Santa Mariana... Eu convivi, eu cheguei praticamente junto com uma pessoa que tinha feito faculdade junto comigo, embora em horários diferentes. Eu fiz à noite, ele fez de manhã, mas a gente era envolvido com comissão de formatura, então a gente tinha certo contato, efêmero, mas a gente se formou junto na mesma faculdade, a gente nasceu no mesmo ano, com 3 dias de diferença um do outro. Que coisa impressionante. Nós dois éramos moradores do interior e não de Londrina, a gente ia estudar em Londrina, ele vinha de Apucarana, eu vinha de Bela Vista. Uma parceria. E a gente, então, se integrou muito facilmente na comarca de Santa Mariana, e é uma pessoa que, bom, daí... A esposa dele era ainda solteiro, a esposa dele acabou vindo para a cidade, mas ele era juiz, era uma coisa meio constrangedora ela morar com ele antes de casarem, então ela ficou na minha casa. A gente eu fui padrinho de casamento deles, nós somos coisa sensacional. Irmãos praticamente, que é o primeiro vice-presidente de hoje, é o Panza. Olha, que sensacional. E aí nós vivemos aí os períodos de Santa Mariana, que foi dali até 93, mais ou menos, depois ele foi para Corbélia, eu fui para... Acho que é Corbélia que ele foi. E eu fui para Paranavaí, né? A gente saiu do... Aí Paranavaí já é entrância intermediária. Intermediária. Então nossas promoções daí foram... Mas o período que nós ficamos lá, Ricardo, foi muito interessante, muito produtivo, porque a gente rapidamente se afinou e fizemos uma limpa na comarca, organizamos cartório, tinha concurso para fazer de cartório, nós fizemos concurso, chegou um momento que a gente... praticamente não tinha processo. Nós chegamos a tramitar um mandado de segurança em 48 horas. Poxa, isso é um dado impressionante. Porque... Vara única, né? Não, tinha um civil e uma civil criminal, né? Mas era uma comarca de vara única, mas tinha os 2 cartórios, né? E nós chegamos até, acho que... Olha, vou dizer um número aleatório, que não é um número preciso, mas chegamos a ter aproximadamente 25, 26 processos no crime e 10, 12, 16 no cível. Que coisa incrível. E quando chegamos tinha uma sobrecarga atrasada ali e tal, e nós dois fomos depurando, e a parte disso fizemos um time de futebol muito bom no fórum, que jogava na região disputava na região toda. Jogávamos em Santo Antônio da Platina, até em Ourinhos nós fomos jogar com o time do fórum. Um time organizado a partir do fórum mesmo, o escrivão do crime com o auxiliar do crime, que era um goleiro, o Panza era o centroavante, eu jogava no meio, e tinha um advogado que era o principal representante do OAB, que era o nosso zagueiro, o Araquém, o Araquém tinha jogado no São Paulo. Olha, então era um time...
E a gente tinha um que não era do jurídico, que era o emprestado, que era o gerente do Banestado. Mas era um time respeitável pessoal na fera região. mesmo, Era um time respeitável. não era na amador, região. né? Depois dá pra você perguntar pro Panza confirmar isso. Até hoje ele brinca de dizer que ele nunca recebeu tanta assistência minha assim na vida. Né? Só ficava do lado do gol empurrando pra dentro. Né? Olha, o Coritiba, com a lesão do André, está precisando de um médio volante. Olha aí, ó. Quem sabe? Tenho certeza que o seu desempenho seria melhor do que o que eu tenho visto. Não, eu joguei, olha. O professor é colorado também. É colorado. Tem isso em comum. É verdade. Eu sou colorado também. O seu Coritiba, infelizmente, aí não levou aguentou. 3-0 com facilidade. Mas o Coritiba até teve uma oportunidade muito boa no começo, né? Teve um chute na trave, talvez foi, com 2 minutos mudado. O panorama do jogo, né? Assim, ó, de boleiro, né? Falando de boleiro, né? Do ponto de vista de boleiro e não de jurista. O que eu achei nesse jogo foi que os jogadores do Coritiba esperavam. A gente sempre trata disso, né, no futebol. Você quer marcar direito, você tem que chegar no jogador que vai receber a bola, não no que tá com a bola. Sim. Se você for correr no que tá com a bola, ele já tocou. E a minha sensação era que o Coritiba estava chegando sempre atrasado na marcação. É uma marcação e ao chegar frouxa. atrasado na marcação, infelizmente, é fatal. Que toca a bola. Né? É fatal. Mas então esse foi um período, realmente, uma saída de um tempo muito difícil para um muito bom. Muito bom. E na sequência, eu pergunto assim, como que é abandonar uma comarca em que foi feito um trabalho tão incrível, que em 48 horas se julgou um mandado de segurança? A minha ex-esposa dizia que eu não podia ver as coisas em ordem, que eu queria arrumar confusões. Eu acho que ela tinha razão. Porque de fato era assim, né? De fato, quando tudo ali parecia não trazer um desafio, era um comodismo, aí eu resolvi. E aí fui para Paranavaí. Paranavaí era um outro extremo do estado, né? Mas eu tinha alguns conhecidos lá. Na verdade, eu fui promovido antes para outra comarca, que era Marechal Cândido Rondon, onde eu fiquei pouco tempo e já pedi a remoção para Paranavaí. Minha família nem chegou aí comigo. Eu fui, fiquei alguns dias, porque eu sabia que ia abrir em seguida outras comarcas, que eu ia pedir remoção. E uma delas era Paranavaí, porque sempre abre a remoção precede a promoção. Então eu teria melhor oportunidade se eu tivesse já na intermediária, e foi o que eu fiz. Mas é uma comarca, então, bem maior do que tinha uns 80 mil habitantes, né? Paranavaí já era longe. Mas assim, muito gostoso. Calor, hein? Calor, um calor. Eu cheguei lá em 13 de junho, eu lembro porque é a mesma data da aprovação do concurso, né? De 93, portanto eu tinha 3 anos de Ministério Público. Em 13 de junho de 93 fazia 30 graus em Paranavaí. Uau! Não é brincadeira. Então, qual foi a minha primeira providência ao chegar? Comprar um ar-condicionado. Lógico. Comprar um ar-condicionado. Fui alugar um apartamento. Fui comprar já o ar-condicionado, porque... Né? Pra você ter uma ideia, eu levava no verão em Paranavaí, eu levava uma camisa dentro da pasta pro fórum. Porque o meu carro tinha ar-condicionado, eu chegava, estacionava na garagem e até subir a minha sala, que também tinha ar-condicionado, a camisa já estava grudada. É incrível. Aí eu tinha que entrar, fechar a porta, trocar de camisa para começar a trabalhar. Um calor intenso. E como que foi a mudança daí para encaixar um mestrado, ir para fora? Rapaz, você sabe que eu sempre quis... Eu te falei, lá no começo, eu sabia que eu ia ter que ir para a sala de aula, que isso ia ser bom para mim. Eu tinha essa intuição de... Porque eu imagino você lá em Paranavaí, trabalhando e falando, eu preciso dar seguimento nisso aqui. Pois é, mas é que tava para abrir uma faculdade lá. E nessa época, André, pensa bem, 93, século passado, né? Não havia tanta gente titulada assim. Eu imaginava que se abrisse uma faculdade privada lá, possivelmente eu me oferecesse para... Eu ia ter um espaço. Sem dúvida. Mas acabou que não abriu enquanto eu estive lá. Acabei em 95 indo para Marialva, que era pertinho de Maringá ali, né? E depois eu fui para Ponta Grossa em 96. Daí eu fui dar aula em 97 em Ponta Grossa, né? E mesmo assim foi circunstancial. Eu consegui entrar na UEPG, foi uma sorte. Porque eu sempre digo isso, né? O meu anjo da guarda tá suado, né, gente? O cara faz um esforço brutal para eu dar certo, né? Eu chego em Ponta Grossa, queria dar aula, mas não tinha nenhuma oportunidade, não tinha... E um dia
Essa foi a razão pela qual eu fui dar aula, veja. Eu tinha um amigo do futebol, né, que era o presidente da OAB da época lá, talvez vocês conheçam, o Emerson Wojciechowski. Sabe quem é? Conheço. Era um advogado da época lá, muito ativo, e era presidente da OAB, e ele dava aula na UEPG, na estadual, e ele disse, olha, ele ficou doente um fim de ano, assim, ficou uns 3 meses, não sei se ele teve, não lembro o que ele teve, mas que teve que se afastar das atividades, ficar licenciado, e faltou um pedaço do penal para ele lecionar. Ele falou assim, olha, os meus alunos vão fazer exame de ordem e estão prejudicados, porque eu não dei a legislação extraordinária para eles, porque eu fiquei afastado. Esses caras não vão passar no exame de ordem. Eu preciso fazer um curso preparatório para eles fazerem. Eu sou presidente da ordem, eu consigo preparar esse espaço, mas eu não vou me remunerar com a OAB. Eu sou o presidente, como é que eu vou fazer isso eticamente? Né? Então eu queria que você fosse lá dar aula para mim. Eu falei, cara, mas eu nunca dei aula. Ele falou assim, não tem problema, você explica muito bem as coisas quando eu venho aqui no gabinete, vá lá. E esse foi o meu desafio, cobrir o lugar de um amigo. E aí eu fui. Eu fui dar aula de legislação penal extraordinária num curso preparatório para os alunos que eram dele fazerem o exame de ordem, né? Daí, passado um tempo, acho que talvez uns 3 ou 4 meses, abriu a Escola da Magistratura. Daí o diretor da Escola da Magistratura era o Raul Portugal. E o Raul me chamou no gabinete dele. Então a voz... Já viram o Raul cantar, não? Não. Pois peçam para ele cantar, se ele vier aqui. E ele me chamou e disse, olha, eu preciso que você dê aula aí na Escola de Magistratura. Cara, mas eu não tenho experiência nenhuma, eu só dei aquelas aulas lá pro Emerson, mas é a mesma matéria. Vá lá. E aí eu fui. E aí, passados uns 6 meses, abriu Escola do Ministério Público em Ponta Grossa. E o Júlio Caldas, procurador, chegou para mim e disse, olha, você deu aula para os advogados, deu aula para os juízes. Que tal você não agora? vai dar aula para nós? Eu não tive como recusar. Claro. Acabei indo. E nesse ínterim dessas aulas e tal, aconteceu de uma colega que é advogada também, muito, muito atuante lá em Ponta Grossa, Dirceia Moreira, era professora da UEPG e ela saiu licenciada para fazer o doutorado na PUC de São Paulo. Então ela ia para São Paulo, ia ficar lá. E essa licença da faculdade tinha que ser coberta por alguém. Então abriram aqueles testes seletivos que não exigem titulação para suprir a vaga da Dirceia pelo período de até 2 anos. 1 ano renovável por mais 1. E eu me inscrevi. E aí acabei sendo aprovado e fiquei no lugar da Dirceia. Só que antes dela voltar, tinha um professor que vinha de Curitiba para lá, se não me engano o nome dele era Paulo Miller, eu não o conheci, e que deixou de ir por alguma razão, e era um professor efetivo. E aí abriu a vaga dele para concurso, exigindo então o doutorado. O edital passou em Albis. Não tinha ninguém com doutorado se inscrevendo no concurso da UEPG. Daí pediu-se para a Secretaria de Educação autorização para abrir, exigindo só o mestrado. E foi o que foi feito. Esse concurso abriu e também passou em Albis o edital. E daí eles pediram autorização para fazer um novo concurso, que seria aberto sem exigir titulação, mas que uma vez que a pessoa ingressasse, ela deveria, num prazo de até 4 anos, apresentar pelo menos o título de mestre. E foi esse edital que eu me inscrevi, porque eu não tinha titulação alguma, para poder disputar a vaga da UEPG. Então você veja só, André, você diz, como é que foi você correr atrás da titulação? Eu não corri atrás da titulação. Eu precisei correr atrás da titulação. Eu primeiro entrei como professor com essa obrigação de prover esse título rapidamente. E aí foi que eu comecei a ir atrás das titulações. Eu vejo que quanto mais pessoas a gente entrevista, menos as coisas são planejadas, né? Isso tira e cai por terra aquela ideia de que, cara, você tem que se formar na faculdade, daí você dentro de 1 ano, 2, tem que estar no melhor escritório, senão tua vida não vai dar certo, você tem que ser mestre, doutor com 28 anos. E, cara, acho que quase todas as histórias que o pessoal que entrou na política, o pessoal que se destacou, que tem empresa hoje
cara, eu fui ligando os pontos, as coisas foram acontecendo, teve um pouco de sorte aliada ao esforço, muito de coragem, e quando eu vejo, eu tô em algum lugar. A vida não tem roteiro, né? Não é retilínea. Não é Não tem retilíneo. roteiro. Você planeja, mas o que acontece é uma outra coisa. E aí, assim, depende da tua capacidade de adaptação ao que te acontece. Uma vez eu ouvi essa frase do professor Munhoz Conde, ele tem razão. Ele diz, a história escolhe o homem. Não é o homem que escolhe a história. Sabe? Profundo. É verdade. As circunstâncias vão te fazendo. E eu me vi compelido. Então, tem histórias maravilhosas sobre isso. Porque daí eu tinha que procurar um mestrado, certo? Onde que era o lógico de eu fazer? Ponta Grossa ou Curitiba? Em Ponta Grossa não tinha. Não Tinha tinha, que vir na pra cá. UFPG não tinha. Aí eu me inscrevo para ser aluno do mestrado da UFPR, né? E no concurso, uma seleção de mestrado que abriu em 99, né? Indico o professor René como orientador e apresento um projeto em 99, ciente da posição do professor René a respeito, hein? É bom que se diga. Propondo responsabilidade penal de pessoas jurídicas. Em 99. Eu fui aprovado. Eu tirei 10 na primeira prova, tirei 10 também na prova de projeto. Na banca eu fui aprovado, mas não selecionado. Eu fiquei com 7,1. E aí tinha 20 vagas, eu fui o 21º. Aprovado e não classificado, entendeu? Isso me deixou bem triste, bem chateado, mas enfim. Isso foi em 99. Em 2005, ou seja, 6 anos depois, o meu diploma de doutor pela Universidade Pablo de Olavide em Sevilha foi revalidado na mesma Universidade Federal do Paraná. Em 2007, eu fui convidado pelo professor Juarez Cirino, então chefe de departamento, para fazer parte de uma banca examinadora para a seleção de professores da Universidade Federal do Paraná, onde passou o Carlos Bacila. Uma vida dá voltas, não? E hoje eu sou professor lá. Na Federal. Eu não servi para ser aluno do mestrado lá, né? Tem não é estranho? Para usarmos um eufemismo que até os maus entendedores entenderão, esses concursos têm as suas idiosincrasias. Na verdade, assim, eu olho para trás e vejo isso hoje, né? Eu propunha uma coisa que era um estudo interessante, mas que então não tinha a difusão que tem hoje, era talvez adiante do tempo em que era proposto, e que era contraposto às posições afirmadas de gente que estava já com a sua carreira consolidada. Ninguém ia voltar atrás quanto a isso, né? E é compreensível que alguém... São posturas diferentes, todas válidas, tá? Que alguém não queira orientar uma pessoa cuja opinião diverge frontalmente da sua. Eu consigo entender isso. Sim. Muito embora seja, para mim, eu como postura adoto o contrário, né? Uma coisa que eu prezo na seleção é se a pessoa sai da minha opinião. Porque o processo de orientação, você aprende também orientando. E isso, claro, quando ele te traz argumentos contrapostos aos teus, é que vai fazer você elaborar os teus de novo, né? E além de tudo, demonstra autonomia intelectual, independência intelectual, que é algo a ser valorizado nos candidatos. Mas, professor, e aí eu digo por uma experiência evidentemente insuficiente, que pode ter consolidado esse viés. Convivendo com os alunos do mestrado e do doutorado na Federal de penal, eu sentia que havia um traço marcante muito forte. Todos seguiam, de certa maneira, a corrente do professor Juarez Cirino. E, nesse sentido, todos tinham uma concepção herdada da criminologia crítica com uma base marxista. Isso era assim ou é fruto da minha ignorância? A pergunta, na verdade, no seu ingresso na faculdade, o professor sentiu alguma dificuldade com isso, porque já havia uma linha definida e era preciso romper essa linha, ou não? Era uma transição suave e simplesmente não havia isso que eu poderia chamar de essa prevenção? Bom, vamos lá. Algumas coisas eu posso te dizer e outras coisas não, porque eu não vivi a experiência, né? Então você diz assim, os alunos
do mestrado, doutorado da Universidade Federal eram assim, tinham essa linha? Eu não sei, porque eu não fui aluno na Universidade Federal do Paraná. Né? Essa é a primeira coisa. A segunda é que quando eu fui para a pós-graduação, porque você entra na graduação e depois você é credenciado pelo programa, né? Quando eu fui credenciado pelo programa, em 2013, o professor Juarez já não estava no programa. Foi mais ou menos na mesma época em que ele se aposentou e foi descredenciado do programa. Então, assim, eu inclusive herdei um orientando dele, que é o Fábio Bosa. O Fábio Bosa estava com a tese pronta, que era nessa orientação, e que eu tive que levar a condução até o final, porque o professor Juarez não estava mais, né? Então, esse tipo de testemunho da pós eu não consigo te dizer. Consigo te dizer que os alunos subsequentemente selecionados, aqueles que trabalharam sob minha batuta, sempre trabalharam com base na filosofia da linguagem e não em uma base de criminologia crítica, que eu acho que a criminologia crítica é um contributo, ela é importante do ponto de vista crítico, mas ela não constrói absolutamente nada, porque ela é uma teoria crítica e não uma teoria construtivista de alguma coisa, ela não propõe nada, né? Ela desconstitui alguma coisa. Então, um pressuposto iconoclasta importante para a história do direito penal, mas que é datado, né? Ele apresentou um problema, uma situação de fato e narrou muito bem e expôs um nervo. Muito bem, esse é um grande problema. Como é que a gente enfrenta isso? Propositivamente, era um vazio completo. O nervo está exposto. E agora? E agora? O que nós fazemos? Como é que opera? Para mim, como opera é com filosofia da linguagem. Então, eu sempre fui muito mais propositivo nesse sentido. E aí, claro, aí você vai perguntar, puxa, mas existia espaço para você? Ora, não passei no concurso? Claro. Né? Eu passei no concurso, veja só. O concurso que eu passei prestou comigo um menino que estudou com o professor Juarez, que foi discípulo dele, que trabalhou com ele, que terminou na USP, Maurício que é o Maurício Dieter. O Maurício foi o 4º colocado no meu concurso, eu fui o 1º. O chefe de departamento era o professor Juarez. A banca era o César Bittencourt, Juarez Tavares, o professor Wolf, o professor, não lembro mais quem, o Cláudio Brandão, e acho que o professor João Galberto, se não me engano. Eram, enfim, 2 professores da casa, que eu imagino que era o Rolf e o João Galberto, porque não podia ser o chefe de departamento, né? Não lembro se era o João Galberto mesmo, se era outra pessoa. E os 3 convidados eram convidados de escola, né? O professor Cláudio Brandão, o César Bittencourt e o João Tavares dispensam comentários, né? Sim. Então o concurso foi muito sério, um concurso, né? E a esse ponto, que o 4º colocado, ou seja, o 2º colocado foi o Túlio Viana, que é de Minas, e depois acabou entrando na UFMG, o 3º colocado foi a professora Priscila Placha, e o 4º foi o Maurício. Então o Maurício acabou entrando na USP antes de ter a oportunidade de ser... Acho que foi mais ou menos concomitante. Não há prova maior da idoneidade do concurso do que essa. Então, assim, e eu nunca senti isso, sabe? E depois eu me lembro muito bem do lateral direito que jogava com a gente lá no time de Santa Mariana, que era um rapaz que trabalhava na escrivania, no cartório de risco de imóveis. O Tigrinho. O Tigrinho era um cara fortão, assim, sabe? Um mulato, um cara bem forte, lateral direito. E eu jogava de volante, eu sempre olhando pra cobrir esses caras, né? E aí o Tigrinho olhava pra mim e falava, doutor, tranquilo, que aqui no meu quadrado imaginário ninguém entra. O quadrado imaginário do lateral era o domínio do Tigrinho, entendeu? E eu sempre, aquilo na minha imaginação é como a gente deve se portar nos ambientes profissionais, né? Então eu entrei na Universidade Federal do Paraná e eu fui aluno do professor Juarez na graduação, em Londrina. E eu entrei na Universidade Federal do Paraná pensando no meu quadrado imaginário. Para que você tenha uma ideia, teve uma votação que foi abriu uma vaga no nosso... Eu recém-passado no concurso, abriu uma vaga de penal para o departamento. E houve uma votação no departamento. Se a gente abrir essa vaga para professor titular, que daí abre um concurso para titular, ou se a gente chamava alguém do concurso anterior, do concurso que eu participei. E o professor Juarez estava prestes à aposentadoria, tinha interesse em fazer o concurso para titular.
Daí a gente pensava assim, bom, se o professor Juarez passar, a vaga dele abre de novo para o concurso e vai se chamar, então, alguém do concurso, né? Mas isso... Então, a decisão sobre se faria uma coisa ou outra foi a plenária do departamento, e o professor Juarez, como interessado, obviamente não votou, né? Mas a votação começou com a professora Cate, que votou favorável a ele, o professor Jacinto, que não estava presente, mandou um voto, votou também favorável a ele, mas o professor Rolf, que era o vice do departamento, disse, olha, a gente vai ter um problema. Nós temos um concurso com gente aprovada. Se a gente tem uma vaga e não chama, abre outro concurso, é passivo de mandado de segurança. E esse argumento acabou prevalente na votação, sabe? Aham. Ele já tinha ganho quando chegou a minha vez de votar, eu era o último, eu estava do lado do professor Juarez, eu era o último. Chegou a minha vez de votar, mas já estava assim, tipo, sei lá, podia ser 7-2. E eu era o último, não ia mudar nada. E eu disse para o professor Juarez, olha, e isso é verdade. Durante o concurso, enquanto nós fomos fazendo, eu, a Priscila, o Maurício, todo mundo junto, o concurso, a gente foi falando um pro outro, olha, quem entrar, faça força para aproveitar mais gente para entrar. Vamos nos unir nesse propósito. Era um concurso não muito competição entre um e outro, era um pouco uma união, né? Era importante para todo mundo ser aprovado. A ponto, a Priscila pode te confirmar, na época que nós fizemos a inscrição do concurso, ela disse, eu não vou me inscrever. Pô, você já se inscreveu? Você vai fazer, né? Aquelas barbaridades que você faz, te conheço. Não vou fazer. Falei, não, você vai fazer, vamos fazer. Eu mandei para ela os textos que eu tinha preparado dos temas para ela, pra gente estudar junto. E deu certo, todo mundo tá lá, né? E aí, essa união, eu expliquei essa união pro professor Juarez e disse, olha, professor, eu vou votar para que chame o segundo colocado. Eu poderia, naquele momento, assumir a atitude do puxa-saco. Afinal de contas, já estava definido o assunto, né? 7-2, 7-3, eu podia dizer, eu sou o último da cadeia alimentar, acabei de entrar, então vou render minhas homenagens ao chefe de departamentos. E ele é meu amigo, eu adoro o professor Juarez, né? Pô, foi meu professor de graduação, talvez seja uma das inspirações para eu ter ido para o penal, né? Mas daí eu disse, olha, professor, eu assumi um compromisso com os meus colegas de concurso, o que eu puder fazer para que eles venham, eu vou fazer. E votei contra. Esse voto era o meu quadrado imaginário. Lembrou do princípio tigrinho? Sabe, inteligência não tem a ver com instrução formal. Eu aprendi com o tigrinho. Sem dúvida. Sabe? Sem dúvida. Eu aprendi que em qualquer ambiente que você esteja, a melhor atitude é ser você mesmo. Né? Não tentar emular alguém que você não é para fins de obter uma vantagem. Os outros você não controla. Como é que vai ser a reação dos outros a respeito de você? Você não pode ter a pretensão, não, eu vou fazer isso porque isso vai me gerar de parte daquela pessoa tal ou qual reação. Isso é errado, sabe? É melhor você ser você mesmo. Moralmente é errado porque já caracteriza uma perda de autenticidade. E pior que isso, o ponto de vista prático, geralmente não leva a bom resultado. Pois é. Ao final não leva a um bom resultado. Né? E, professor, depois dessa sua caminhada, eu tive aula com o senhor, então utilizamos os seus livros. Como que foi esse início de começar a escrever, de colocar a sua teoria de fato no papel, e o senhor que é autor de várias obras? Então, se a gente está falando disso, e você disse muito bem, né, que as coisas vão acontecendo, né? Também é por acaso, se pudesse dizer. Assim, quando eu fui fazer o doutorado, numa aula de Direito Penal Econômico com o professor Carlos Martínez Burhan Pérez, ele leu ou citou uma passagem do professor Vives, da ideia de filosofia da linguagem e tal, como é que se operava numa questão de dolo. Eu olhei para aquilo e disse, nossa, a vida inteira eu fiz assim. Como promotor atuava, sempre pensei desde o ponto de vista da linguagem e tal, mas não sabia que existia esse arcabouço, né? E nessa época pouca gente sabia, o livro do professor Vives era de 96, era o primeiro cara que aplicou filosofia da linguagem à teoria do delito, ou releu a estrutura de imputação a partir da filosofia da linguagem. Era um livro inovador em 96, nós estamos falando do ano de 2001, 5 anos depois, né?
aquilo me bateu de uma maneira, me tomou de uma tal forma que eu perguntei para ele, que livro é esse? Ele falou, não, um livro lá da professor Vives, vai lá na biblioteca que tem Fundamentos do Sistema Penal. Aí chego lá na biblioteca, pego o livro, um livro com umas letronas, sabe? Umas letronas grandes, assim, 400 páginas. Eu digo, cara, isso aqui... Eu no ritmo do doutorado, todo mundo sabe disso, né? No doutorado você tá comendo um desse cada dia. Eu falei, cara, eu vou levar esse aqui tirar no fim de semana, né? Peguei a sexta-feira, levei o livrinho, digo, segunda-feira eu tô devolvendo, eu devolvi 6 meses depois. 6 meses. O professor Vives escreve um parágrafo partindo do pressuposto que você já leu tudo que ele leu, que é um equívoco, né? E aí você tem que ler. Até o cara tá, porque o Labirinto Cético de Hart, não sei o que, toca pra frente. Você tem que parar e voltar no Hart, que você já leu, mas você não sabe do que ele tá falando. Pra ver qual era o acontecimento que te traz de volta para aquilo. Então foi um livro... E aí esse livro me formou nesse momento, que foi ali o final de 2001. Então foi muito por acaso eu pegar aquilo. E claro, o que acontece? No programa de doutorado que eu tinha, era assim, 6 blocos de aulas, para cada qual você tinha que apresentar um artigo no final. E esses artigos eram selecionados pelo departamento para compor uma banca e 3 deles você tinha que defender no final. Uma vez que você defendesse esses 3, você estava habilitado a escrever uma tesina, que é um escrito de habilitação. Essa tesina, se aprovada, tinha um tribunal. E aí, se você defendesse a tesina e fosse aprovado no tribunal, você estava autorizado a submeter um projeto de tese para o departamento, que ia votar o teu projeto de tese. Se estivesse aprovado, você poderia começar a escrever. Você veja como é que era o negócio. Era assim, você tinha que... Tanto que nós éramos 12 alunos no início desse programa, e a minha tese foi a única no final. E eu era o único que não era de língua mater espanhola no grupo, né? Como é paradoxal o negócio, né? É um acaso que as circunstâncias da vida vão tirando da frente. Nós fizemos 2 tesinas, eu e um rapaz que esse ano acabou defendendo em Madrid a tese dele, que é o Sandro Apaia, e que era um peruano e que escrevia comigo. A gente trocava impressões sobre os textos e tal, e que o primeiro livro, que foi um livro de fundamentos, foi escrito a 4 mãos. A gente escreveu... Qual que era o problema? Sobre o que você quer escrever? Eu dizia, eu quero escrever sobre ação. Ele, eu quero escrever sobre culpabilidade. Mas para a gente saber isso, tem uns pressupostos. O que a gente quer com direito penal? Qual é a função da pena? Aí nós fizemos um elenco de pressupostos, cada um escrevia sobre um e dava para o outro criticar. Aí o outro escrevia uma crítica em cima. Que bacana. E isso foi o livro de fundamentos, foi o primeiro livro que eu escrevi. Um processo a 4 mãos mesmo. Que era necessário para poder fazer... ou vencer as vicissitudes do nosso programa. O livro de parte geral que você usou foi uma outra dinâmica. A parte geral era a estrutura do edital do meu concurso. E eu escrevi os textos de toda a parte geral para apresentar e defender. Conforme fosse sorteado o ponto, eu estar preparado. Mas o que é que tinha nos meus textos? Tinha a opinião dos membros da banca, a opinião do professor Juarez, a opinião dos livros que eu tinha, além dos membros da banca, de cada tema. Então eram textos talvez de 25, 30 páginas cada um. E eram 22 tópicos no edital. Isso compunha uma espécie de parte geral sem a minha opinião. Né? Porque era a opinião dos outros. Então, quando eu entrei, eu pensei, bom, como é que eu vou ensinar? Com a opinião dos outros ou com a minha? Com a minha. Só que eu tinha um problema. Como é que eu ia ensinar? O que eu ia sugerir de literatura para eles lerem? O livro do professor Vives? Os caras da graduação, eles vão passar uma vida lendo aquilo. Mas não vão fazer. Não tinha instrumento, entendeu? Eu não tinha instrumento para eu ensinar aquilo que eu sabia. E então eu peguei esse material que eu preparei para o concurso e comecei a reler à luz daquilo que eu entendia certo. E refazer. Então já tinha ali umas citações, umas notas de rodapé, mas eu fui colocando a minha opinião e completando isso. Levou esse processo até 2013. Eu entrei em 2009 na faculdade. Então levei 4 anos fazendo, o que fez com que a primeira turma que eu dei aula, ela tivesse nas mãos...
eu digitava, imprimia o papel para eles tirarem xerox, porque não... era assim no começo. Quando chegou a tua turma já tinha livro. Mas antes a turma era os assim. tópicos já bonitinho. Era assim, mas sempre partir do pressuposto de que aquilo que eu ia ensinar era aquilo que eu professava. E aquilo que eu professava, perceba, foi escrito em cima de opiniões alheias. Então, sempre teve no ensino o que eu penso, mas também o que outros pensam, né? Porque não tem coisa pior do que você achar que você é dono da verdade. Você sabe disso, né? Eu até na sala de aula digo sempre para os alunos assim que os caras perguntam: que livro o senhor segue, professor? Eu digo: quem segue é detetive. Né? Pô, eu não sigo nada. Eu falo para vocês o que eu acho, mas apresento todo um contexto de opiniões que nem sempre batem com a minha. Apresento todas elas e no meio a minha. Se vocês quiserem saber o que eu acho, vocês encontram no meu livro. Se vocês quiserem saber o que os outros acham, os livros estão citados. Né? E você segue o livro que você achar melhor, desde que você seja coerente com a posição que você assume. E o que a filosofia da linguagem ela traz que no seu magistério, no exercício da sua profissão, você percebeu assim, puxa, é isso aqui. Nenhuma outra abordagem me dá isso, me permite desvelar esse ponto. Isso não ficava claro e agora fica. Eu sei que é dificílimo dizer isso, até porque... Ao contrário. Ao contrário, eu vou dizer que você sabe a resposta da sua pergunta, que tal? É o que é clareza? Muito simples. O que é que... Eu vou te devolver uma pergunta e a partir da tua resposta as coisas vão começar a clarear, tá? E não é um milagre, é só lógica. O que é que você já fez materialmente com direito que não seja ler, escrever, ouvir ou falar? Nada. Pois é, então se nada que você fez não é isso, o direito se resume a isso: ler, escrever, ouvir e falar. Isso não é linguagem? E por que a gente usa outra base? Por que a gente quer ser ciência? A gente é linguagem. Tudo o que a gente faz com direito é só linguagem. E se essa linguagem tem um estudo epistemológico, tem uma filosofia, tem um fundamento, por que eu quero fundamentar na ontologia do sujeito, na ciência empírica? Qual é a graça disso? É óbvio que existe uma distorção que faz afastar o direito daquilo que é a sua essência. E quando você se afasta da sua essência, você se desnatura, a ponto de que o teu destinatário não consegue entender aquilo que você faz. Você já viu isso? Você pega uma sentença e mostra para um cliente teu. O que ele vai te dizer? Doutor, não entendi nada. Você precisa me traduzir o juridiquês. Esse juridiquês é uma rede de conceitos que a gente joga sobre a coisa que pretende significar a coisa. Mas não é a coisa, é só a rede de conceitos. E quando a gente se conscientiza disso, nesse formato, na linha do que diz o Wittgenstein, né? Que a única coisa que você consegue aprender é a tua rede de conceitos, né? Quando você se dá a entender isso, você percebe que é isso que você fez o tempo todo. E isso é linguagem. Então, por exemplo, para dar um exemplo muito comezinho que qualquer um que estiver assistindo pode entender. Quando a gente vai falar da distinção, por exemplo, de dolo ou de culpa, a gente diz, bom, o dolo é aquilo que o sujeito fez intencionalmente, a culpa é aquilo que ele fez na violação de um dever de cuidado, sem querer. Muito bem. Você sabe, o juiz tem acesso ao que passou na cabeça do sujeito? Não tem. As partes têm? Tampouco. O próprio sujeito tem acesso àquilo que ele pensou na época que pensou? O pensamento retroage? Não, né? Então do que nós estamos falando quando estamos falando do processo? Não é de um dolo enquanto o que ele pensou ou a intenção que ele fez, mas sim a forma como isso se manifestou externamente. Porque linguagem não é só linguagem falada, né? A simbologia da linguagem é muito maior que isso, gesto e tudo, né? Então quando eu vou para o júri para dizer que fulano quis matar, não era uma tentativa de homicídio, não uma lesão corporal, eu não vou dizer, olha, ele sempre quis matar. Na cabeça dele passava o tempo todo matar, porque o jurado vai achar que eu tô louco. O que eu vou dizer para ele é assim, fulano tinha 6 balas no revólver, disparou todas as 6, carregou o revólver de novo e disparou as 6, o cara ainda deu com o revólver. Do que eu tô falando? Tô falando do que ele pensou? Não, tô falando de uma manifestação externa que tem uma linguagem de expressão que traduz intenção. Entendeu? A intenção reside na ação. Então eu não tô falando de algo científico.
Eu estou falando de uma expressão linguística que traduz o significado comumente partilhado de dolo. Isso é linguagem. Então, quando eu olhei para essas coisas, eu digo, cara, mas a vida inteira eu escrevi isso nas petições. Como é que ia ser outra coisa? E os caras querem me convencer que não, que tem uma ciência, que tem... Pode parar, tira o avental. Né? Porque vamos lá, vamos combinar. Vocês sabem, vocês transitam no ambiente jurídico, sabem do que eu estou falando. Jurista soberbo é um pleonasmo. Né? Jurista é soberbo. Né? O cara acha que sabe mais. Né? A física e a química já dizem que a relação de causalidade não é absoluta, mas nós sabemos que a causalidade é absoluta. Né? A causa é tudo que contribui para o resultado. Onde, cara? Né? Então, um pouco amarga essa pretensão do jurista. Eu tenho a impressão que quando a gente aborda o direito a partir da filosofia da linguagem, o que a gente faz é calçar as sandálias da humildade, sabe? Entendo. E essa, ao menos isso não fica tão claro para mim. Como é que nós transportamos essa concepção, porque foi citado aqui de Wittgenstein, do Tratados na verdade não é o Wittgenstein dos Tratados, é o Wittgenstein das investigações filosóficas, né? O segundo Wittgenstein, né? Dos jogos de linguagem. A transposição disso é muito simples, porque no final das contas, o que é o direito senão uma praxis de jogos de linguagem? O que a gente faz com o direito que não é argumentação em torno de certo sentido das palavras que pretende ser comum ao magistrado? Né? Então, qual é a tua pretensão frente ao magistrado? Uma pretensão de equalização discursiva. Né? Você vai falar uma linguagem que você pretende que seja acolhida por ele. Mas essa linguagem não é uma linguagem científica, porque a linguagem científica se pauta em verdadeiro e falso. E alguma vez algum de vocês já pegou num recurso e escreveu que a decisão do juiz foi falsa? Não cabe. Não cabe. Não é essa a discussão. Não é essa a discussão. Né? Até porque, veja que interessante, a verdade é excludente, porque todo o resto é falso. Mas se eu pretendo justiça, eu posso dizer que a sua solução é mais justa que a minha, ou o contrário, porque isso possibilita uma equalização, possibilita uma equiparação. Há uma gradação na justiça que não há na verdade. Né? Exatamente. E o que acontece? Para eu dizer que uma situação é mais justa que a outra, do que eu preciso? Da outra. Né? Eu tenho que comparar. Então ela é inclusiva. Não é possível falar numa coisa mais justa se não tiver um comparativo. Perceba que a pretensão de justiça é inclusiva, a pretensão de verdade é excludente. Por que a gente pensa que a única forma de obter justiça é através da verdade? Não vai dar, como projeto. E não precisa ser muito jurista para saber, né? É uma questão de lógica. E como que hoje em dia nós podemos situar o direito penal? Essa concepção, ela é uma das principais escolas, eu sei, mas como é que isso é visto no cenário geral do direito penal? Isso tem crescido, né? A concepção do direito através da linguagem tem crescido muito. No Brasil, bastante. Aqui acho que é uma escola de referência, mas já tem em vários outros lugares. E na Espanha, em torno do professor Vives, também, né? Eu fiz a tradução, saiu ano passado a tradução do livro de fundamentos do professor Vives e acaba entrando nas pós-graduações aqui no Brasil e tudo. Paralelamente, se veja só, paralelamente a essa questão da aplicação da linguagem ao direito penal, tem um outro professor norte-americano, que é o George Patrick Fletcher, da Universidade de Colômbia, que fala também de uma ideia que o professor Vives chama de ação significativa, ação prenhe de sentido intersubjetivo, e o professor Fletcher chama de ação intersubjetiva, e um não conhecia o trabalho do outro, é uma coisa muito engraçada. Os dois chegam na filosofia da linguagem, no Wittgenstein, né? Mas a partir de bases diferentes. E também então se desenvolveu no âmbito norte-americano um perfil também de filosofia da linguagem. Eu acho que essa é uma tendência, né? E é uma tendência porque essa tendência já se difundiu em outros ambientes, né? Filosofia, sociologia, em vários outros ambientes, a base teórica da linguagem já em teoria do direito mesmo, todas as teorias da argumentação têm por fulcro a filosofia da linguagem, né? E parece que o direito penal tinha um certo atraso em relação a isso, né? E tem resgatado
através desses escritos do professor Fletcher, do professor Vives, a escola de Valência toda, mas também a escola de La Corunha. Tem vários professores que, mesmo que não adotem totalmente a perspectiva do professor Vives, já reconheceram a importância da linguagem como o fundante da estrutura de imputação. Porque no final das contas é isso, né? No final das contas, uma teoria prova sua melhor eficácia frente à outra na praxis. Então o ponto de partida é reconhecer que a filosofia da linguagem aplicada é uma teoria da praxis, né? E no fundo o que a gente faz com direito? A gente faz praxis, a gente não faz ciência, a gente faz praxis. A gente resolve problemas concretos, não é? Tanto que se você se agarrar demais no paradigma científico e chegar no foro, o que acontece? O que o juiz te diz? Não será nem compreendido. O juiz vai te dizer, olha, isso é muito bonito lá nas cadeiras da faculdade de Direito, mas aqui é a realidade, amigo. Aqui né? E claro, a linguagem, então, ela opera numa dinâmica diferente. Ela opera a partir da praxis, a partir da compreensão intersubjetiva a respeito do sentido das coisas. Eu sempre digo para os alunos, olha, a primeira coisa para assistir, para compreender linguagem e a dinâmica da linguagem, o quanto ela é inabarcável, porque a ciência pretende abarcar todo o seu objeto, né? E a linguagem não é abarcável. Assista aquele O Gênio e o Louco, que tem o desempenho do Sempen, é maravilhoso, né? Em que se tentam, os eruditos de Oxford tentam fazer o dicionário definitivo do inglês. E lá pelas tantas eles se dão conta que não vai rolar. Eles passaram anos e anos compilando o sentido das palavras, mas o sentido das palavras encontra-se no uso que se faz delas, né? Então, o uso é praxis. O uso não é ciência. E claro, vamos lá. Eu estou falando abstratamente, mas transporte para os casos concretos jurídicos, né? Pense no ato obsceno. O ato obsceno foi inserido no Código Penal de 1941. Será que aquilo que se entendia com ato obsceno em 1941 é o mesmo que hoje? Um desfile de carnaval de hoje seria o quê? Criminoso. Né? Percebe como o sentido das palavras se encontra no uso que se faz delas? E se a gente trabalha só com palavras, foi você que disse, não fui eu. Eu fiz a pergunta e você respondeu. Se a gente trabalha só com palavras, por que a gente quer que elas sejam outra coisa que não palavras? Eu sou graduado pela Federal de Santa Catarina, eu sou catarinense, e lá o professor Vará sempre dizia um exemplo, sempre trazia uma frase que ilustrava muito isso. Ele dizia assim, tome por exemplo a frase, é proibido usar biquíni. Ela tem um sentido na praia de nudismo e outro na Liga das Senhoras Católicas. Num, você tem que andar nu, e no outro você só pode usar maiô. Então, quer dizer, é aquele contexto que define o alcance dessa expressão. Exatamente. Né? E muitas vezes não, é constante no uso do direito, a má percepção do operador jurídico sobre isso. Né? Ele tenta absolutizar um conceito. E na minha área, no processo civil, muitas vezes se tenta problematizar com um conceito que já é absolutamente inaplicável, ultrapassado. Perceba só o seguinte, quando você tenta conceitualizar, o conceito é descritivo, certo? É descritivo de um objeto. Isso é um copo de vidro com água, 1/3 de água, não é? Descritivo do objeto. Ele pretende apreender todas as características do objeto. Isso é descrever, certo? Isso é o que se pretende fazer com essa perspectiva descritiva do direito. Agora, transporte isso para o ambiente desse exemplo que o professor Vará deu, né? Que você falou que o professor Vará deu. A teoria do direito está muito na frente do direito penal, por isso que eles já sacaram essa questão. O que se disse é a mesma coisa. Ou seja, o ato locutório é igual. Né? A pretensão de quem disse o que disse, ou seja, a ideia da locução ou o ato ilocutório, é absolutamente inacessível para quem o valora. Porque é a ideia de quem disse o que disse quando disse. Mas as circunstâncias em que disse o que disse, ou seja, a dimensão perlocutória, a dimensão circunstancial, é o que determina o sentido. Certo? Foi isso que você me deu do exemplo. Agora perceba, se não é o objeto, aquilo que se disse, se não é a placa, né? Não é o objeto, não é a ideia do autor ao dizer o que disse, que são a base, então não é a filosofia do objeto, nem a filosofia do sujeito, mas o uso que se faz desses instrumentais num contexto.
E aquilo que define o sentido está nas circunstâncias. Foi você também que disse. Você já pensou a origem da palavra circunstâncias? Não. Vem de circumstare. Estar ao redor de. Não é a coisa. É o que está em volta dela. E por que a gente pretende conceituar a coisa? Não é uma estupidez isso, de entrada? Se o que define o sentido da coisa é as circunstâncias, é a circunstância. nós estamos indo na coisa errada. Porque esse proceder de descrever a coisa é o proceder da ciência. Aí que dá o furo. Eu não sei como é que as pessoas não compreenderam. Quando eu li o professor Vives, me parecia de uma obviedade, né? E, claro, eu senti as orelhas crescerem, porque eu fazia aquilo o tempo todo e não tinha ideia de que isso tinha um certo fundamento, né? Porque parece óbvio quando se conta, né? Poxa, mas a vida inteira eu fiz assim. Como é que não é assim? Sempre foi assim, né? Eu que não me dei conta. Né? Como eu tô atrasado. E, professor, qual é a perspectiva para o futuro agora? O senhor vai continuar a dar aula? Pois tempo no rapaz, Ministério Público então, aí? O pessoal tem me perguntado isso. Veja, em tese, porque a gente nunca sabe o ordenamento da Previdência no Brasil é uma coisa estranha, né? Eu tenho a sensação da utopia do Galeano, né? Você corre atrás dele, ele corre na frente. Né? Você nunca chega, né? Mas serve para caminhar, né? Então, eu, em tese, me aposentaria do Ministério Público em setembro de 2024, não é? E da Universidade Federal do Paraná em 2029, né? E eu devo me aposentar sim, porque eu acho o seguinte, eu não vou ficar ocupando cargo público quando pode ocupar alguém mais jovem que venha com o as da arte pulsando, sabe? O que não significa que eu não vou fazer alguma coisa, né? Eu sou inquieto, quem me conhece sabe. Exatamente por isso que eu perguntei. Todo mundo diz, poxa, mas o que não dá? Não sei se eu vou ter paciência para advogar, talvez, né? Se eu vou... Alguém já me perguntou se eu não ia querer dar aula em algum lugar, em alguma faculdade na Europa. Eu tenho bastante convites para ir. Quem sabe? Não sei, cara. Mas assim, o que eu sei é que o planejamento tem que ser amplo, porque o que a história escreve na vida da gente é uma outra coisa. E o que eu sei também, André e Ricardo, olha, isso eu posso dizer para vocês com tranquilidade. Eu, como todas as pessoas, tenho objetivos incumpridos, né? Se você achar que você cumpriu todos os objetivos, você está fazendo o que aqui, né? Tem que... Eu acho que uma coisa que eu dou por certa é estudar um pouco mais sobre como ser um homem bom, sabe? Porque eu acho que essa é uma meta ainda incumprida. Eu gostaria que lá na frente, sei lá, depois que eu já não estiver por aqui, né? Vai ser fácil lembrar da minha atividade como jurista olhando para os livros, né? Mas eu prefiro que as pessoas que tenham contato comigo, ou que tenham tido contato comigo, elas possam lembrar de um homem bom. E eu acho que tenho muito para lapidar nesse sentido, estudar essas coisas, estudar as razões pelas quais a gente vem evoluir nessa terra, né? Certamente elas não são só para aprender direito penal. Faz tempo que eu intuo isso quando eu digo que nem só direito penal vive o homem, né? E a nossa conversa começou sendo citada a sua metodologia, o seu método de indicar um livro e um disco para os alunos. Qual é o livro e o disco de hoje, professor? Olha, eu poderia citar vários, né? Mas eu citei recentemente na aula, não nessa semana passada, mas na anterior. Eu sempre entro, agora que a tecnologia nos permite levar no celular as músicas, né? Eu levo uma caixa de som e já entro tocando, né? Já entro. Eu indiquei para eles um livro que é da Annie Applebaum, que é a Fome Vermelha, que lembra o Holodomor, né? A fome ucraniana, né? Eu tenho tido muito contato com o Rostislav Tronenko, né? Que foi o último embaixador da Ucrânia no Brasil. Eu tenho avós maternos ucranianos, né? Então isso me toca bastante e o livro é muito interessante, é um livro
que vale a pena ler. Mas eu transito, o André deve ter visto, eu indico livro de humor, eu indico o Woody Allen, indico o Luiz Fernando Veríssimo, indico livro de história. Esse foi um dos últimos que eu indiquei, que eu acho que tá no contexto, as pessoas precisam saber que não é de hoje, que existe um sistema opressivo ali, sabe? Tudo que cheira a autoritarismo me traz ranço, me traz vontade de empurrar o carrinho contra. A nós também. Sabe? E aí eu vejo naquilo um viés autoritário insuportável. Então, tudo que puder fazer para divulgar o contrário, eu vou fazer. Slava Ukraine. E como podemos fazer para ajudar, antes de chegar na música, o que a comunidade que está sendo recebida no Brasil precisa, de que maneira quem está nos ouvindo pode ajudá-los? Então, isso é muito interessante. A gente até tem gravado, o Ministério Público tem abrir um espaço porque perceba que o embaixador, ele representa um Estado em guerra. E, portanto, não há perspectivas nem para ele. É que ele tem a esposa brasileira e por isso ele mora aqui, né? Mas ele veio em reunificação familiar. Ele é um refugiado mais, como todos os outros. Não existe, pode ser que não exista nem o país dele quando tudo isso termine. Não existe uma carreira para ele. Não existe mais. Então nós estamos tentando abrir espaço para ele, sabe? Para ele falar disso e para, inclusive, espaço para ele se inserir profissionalmente numa carreira que possivelmente vai ser acadêmica, porque tem um conhecimento absurdo, né? E a gente está tentando ajudar esse ponto. Esse contato com ele tem mostrado que há muito o que fazer. E uma das coisas que a gente fez juntos foi, no Ministério Público, ele gravar uma série. Vai haver agora o lançamento, em breve, de uma série de lives que ele foi fazendo, foi gravando um material e vai fazer uma live para lançar o material que foi gravado, para orientar os funcionários brasileiros que recebem os ucranianos sobre qual é a condição dessas pessoas que vêm, quais são os costumes, como é que eles vêm, como é que eles devem ser recepcionados, etc. Então, uma gravação em português e também uma gravação para os ucranianos que chegam, né, para que saibam quais são os seus direitos, as suas condições, o que é preciso para eles se inserirem na vida cotidiana do Brasil. Porque no Paraná é a maior colônia migratória de ucranianos do Brasil todo. Nós respondemos por 2/3 dos migrantes ucranianos no Paraná. Então é importante que se faça alguma coisa sobre isso. Uma iniciativa espetacular, espetacular. Então nós levamos ele na escola do Ministério Público e ele, então, em contato com a escola, está preparando esses programas que vão ser lançados em breve, que é uma das formas da gente tentar construir, sei lá, um berço. O Brasil é o berço do acolhimento, né? Claro. O Brasil é o berço do acolhimento. E aí a gente está tentando fazer com que esse acolhimento aconteça através da intercessão de uma pessoa que viveu de relações internacionais a vida toda, né? E quantos imigrantes já recebemos, professor? Olha, o número que ele me deu, né, não é dessa migração, né? Ele me deu o número de imigrantes ucranianos na história, que inclui lá os meus avós e tal, né? Ele falou que no Brasil tem em torno de 600 mil. É muito. Dos quais 400 mil aproximadamente no Paraná. Então perceba que é muito forte. Prudentópolis. Mas eles vão até agora, parece que está programada uma reunião em Maringá, com um grupo de imigrantes. Até o meu filho mais novo, ele é cineasta, né? Ele vai tá tentando capturar material para talvez compor aí um documentário sobre essa situação. Tomara que saia. Né? Que é eu acho que assim, a gente tem que fazer tudo que puder. Com certeza. Né? Para, enfim, para representar o que é a história do Brasil mesmo, né? O Brasil sempre foi isso, por que não vai ser agora, né? Numa situação de emergência. É muito difícil para a gente que não viveu uma guerra entender o que é você ter uma vida. Bom, por exemplo, no caso do embaixador, dá para citar, poderia citar outros, mas eu não conheço outros migrantes de agora, né? Mas, por exemplo, ele tinha uma casa de praia em Mariupol. Certamente. 92% da cidade está destruída, não existe mais a casa. Não existe mais a casa. O apartamento dele em Kiev está na região tomada pelos russos. Entendeu? Não tem para onde voltar. Não tem para onde voltar. Não há mais programa de aposentadoria. Ele com 30 e tantos anos de carreira diplomática, não há mais pagamento de aposentados na Ucrânia. Você entendeu? Ele não tem mais a casa. Há 6 meses atrás, ou 8 meses atrás, vamos dizer, ele era
um sujeito com uma carreira estável, definida, Casa na segura, praia, projeção apartamento. segura, ia viver. E do dia para a noite, isso tudo não existe mais. E por sorte, ele é casado com uma brasileira, tem uma filha que mora aqui, eles vieram para cá. Quer dizer, o sujeito pode quase cair numa situação de apátrida. Não fosse casado com uma brasileira, quer dizer, não tem mais cidadania, porque o país não existe. Eu perguntei várias vezes para ele, escuta, você acha que volta para lá? Ele disse, não vai acontecer. E não vai mesmo, né? Porque mesmo que haja um cessar-fogo, que haja alguma coisa que estabilize de novo, de algum jeito, o país, ele está no final da carreira dele, e a reconstrução desse país vai tardar quanto tempo? 20 anos? Uma perspectiva otimista, né? Porque a destruição é massiva, absurda. né? Numa perspectiva otimista. Então ele vai investir outros 20 anos numa reconstrução de um país para a partir daí viver, ou ele vai ficar aqui? Isso é aquela situação que a gente chama, que acontece nos fenômenos de guerra, que a gente chama de fuga de cérebros, né? E esse sujeito tem um cabedal de conhecimento absurdo, sabe? Ele tem até um Roda Viva que ele fez quando veio para cá, vocês conseguem ver, ele foi em abril, logo na chegada dele da Ucrânia. Então uma pessoa que talvez valesse a pena vocês terem uma oportunidade de trazer. Seria uma alegria. Ele fala um português perfeito, ele foi 12 anos embaixador no Brasil e antes disso 6 anos em Portugal. Então fala quase um português. Ele fala um português com sotaque carregado, mas um português muito inteligível, né? E assim, é uma pessoa muito amável, uma pessoa do bem. Então eu divulguei o livro por conta disso, sabe? Tinha sempre esse sentido, o André sabe, eu ia para a sala para divulgar um livro que fizesse algum sentido no contexto que a gente estava vivendo, seja lá de qualquer coisa, né? De qualquer coisa, sempre um... E como somos das antigas, o disco, hoje em dia não se diz disco, se fala música. Né? Então, mas eu sempre refiro de onde ela vem, né? Eu continuo com aquele talvez, classicismo, né, musical. Mas isso é muito bom. Eu coloquei para eles recentemente, e essa foi na semana passada mesmo, eu coloquei para eles uma introdução de um disco ao vivo com a música Black Magic Woman, que é um blues que foi conhecido, foi divulgado amplamente pelo Santana. Mas eu coloquei a versão original com 3 guitarristas, né? O Jeremy Spencer, o Peter Green e o Danny Kieran, não sei se vocês sabem, que eram os guitarristas do Fleetwood Mac. O Fleetwood Mac, antes de ser uma banda de pop, era uma banda de blues. As pessoas não sabem disso. Era uma banda de blues, de um blues raiz mesmo. E nesse show, que é o show do Boston Tea Party, né? Que é uma festa de independência, né? Me pareceu que condizia também muito bem com o momento, né? Falar da libertação, né? Quer dizer, enquanto a gente está vivendo um momento de autoritarismo, todo símbolo de liberdade merece ser exaltado. E aí eu mostrei essa música para eles e as guitarras. Eu sou aficionado principalmente de música negra, sabe? Blues e jazz, e também algum progressivo eu gosto também, mas principalmente blues e jazz. Acho que a maior parte das coisas que eu recomendei para eles foram nessa seara. E aí eu achei um clássico ali para levar para os meninos, porque daí ninguém sabe disso, né? Ninguém sabe. O Fleetwood Mac pop é antigo para os meninos que eu dou aula hoje, né? É um clássico. Imagine o clássico do clássico, né? A origem do... E isso é cultura, no final das contas, sabe? A gente participava, eu brincava disso, olha, vocês vêm pra sala, nem que seja só pra saber qual é o disco da semana, qual é o... E ainda tinha sorteio do livro pra quem acertasse qual era a música. Eu punha a música e disse, ó, se eles disserem quem é de quem é a música, qual é a música, leva um livro. Levava o livro pra sala. Isso acabava fazendo uma bagunça ali, né? Esse espetáculo. Se o cara não gostava de direito penal, pelo menos ia pra sala pra ver isso. ou pra tentar ganhar o livro, né? Mas, professor, a gente não quer avançar no seu almoço aí. Gostaria de agradecer novamente pela sua presença, pela sua contribuição. Em mim, particularmente na formação acadêmica, tenho admiração tanto como jurista como um homem bom. E é sempre um prazer conversar com o senhor. O prazer é meu. Foi uma grande alegria, agradecemos. Tenho certeza que foi profundamente inspirador para todos que nos assistem. Muito obrigado, professor. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar aí conversando com
com esse público de vocês, enfim. A gente nunca sabe que tipo de contribuição pode dar, né? É. Mas de uma maneira ou de outra foi pelo menos um momento lúdico, né? Em que eu pude falar de algumas coisas, contar algumas vicissitudes da minha vida aí para vocês. E estou sempre à disposição para outras ocasiões que vocês quiserem. Tá certo. Certamente Muito obrigado. enriquecedor. E, pessoal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seus comentários e até a próxima.